queria ler com os irmãos o texto de Mateus 25, porém a minha leitura aqui, na verdade, é só o verso 14 a 19, é uma história muito preciosa, muito desafiadora, nós vamos refletir em toda ela, mas eu queria nesse momento, tomando posse aí do texto da NVT, ler dos versos 14 ao verso 19, acompanhe na sua Bíblia, o texto diz assim: o reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo de forma proporcional a capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e o chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. Amém? A história contada por Jesus retrata um cenário onde alguns servos recebem responsabilidades, respeitando a capacidade de cada um, concluindo com a prestação de contas. Sabe que na maioria das traduções da Bíblia, a gente precisa observar o versículo 1, para a gente poder entender que está fazendo uma comparação com relação ao reino de Deus. Mas a NVT, ela acaba ajudando porque ela traz a expressão do verso 1 para o verso 14, dizendo que o reino dos céus é semelhante a, ou o reino dos céus pode ser comparado a uma história. Não é difícil a gente compreender o significado da história contada aqui por Jesus. Ele é o Senhor que partiu, essa é a fundo moral da história, né? Jesus é o Senhor que partiu, que naquele momento iria partir, mas antes nos deixou tarefas, esperando que possamos desenvolver a sua obra, que é a sua igreja, e um dia esse Senhor vai voltar para que nós prestemos conta acerca do que fizemos com o que Ele deixou em nossas mãos. Mas sabe que a história contada por Jesus retrata a cultura antiga, envolvendo os escravos, em que quando o senhor de escravos tinha necessidade de se ausentar por algum tempo, ele delegava a esses escravos a sua propriedade, recursos que ele tinha, e esses escravos eram selecionados conforme a capacidade que eles tinham para administrar os bens do seu senhor. Nos 2 testamentos, o Antigo e o Novo Testamento na Bíblia, nós nos deparamos com narrativas envolvendo uma pessoa a quem foi confiada a gerência da riqueza, da propriedade, das posses de uma outra pessoa. O exemplo disso é o José do Egito, se lembra? José no Egito, porque ele não era do Egito, ele estava no Egito. Mas o José, ele é um escravo. Só que ele tem uma capacidade observada pelo Potifar, que é o seu senhor. Ele tem fidelidade, ele tem comportamento exemplar. E o Potifar, por ser um general, talvez ficasse boa parte do tempo fora da sua propriedade, ele vai dar uma incumbência a José para que ele seja o responsável pela administração dos seus bens. Então isso é uma ilustração, do que acontecia naquela época com muita frequência. E Jesus então está tomando essa realidade e contando uma história, dizendo que o reino dos céus pode ser comparado a uma história, sim, para nos chamar a atenção e nos ensinar acerca do reino dos céus. A comparação que Jesus faz do reino dos céus com esse senhor que parte e confia os seus bens a 3 dos seus servos é uma orientação muito profunda a respeito do que nós estamos chamando aqui de serviço cristão. Esses 3 homens não foram presenteados com uma herança, tá? Não entenda mal a história. Mas eles ficaram temporariamente responsáveis pela gerência da riqueza de uma outra pessoa. O bem é do Senhor, ele só deixa aos cuidados dele. Vai viajar, volta e pede de volta. A questão da história é que 2 levaram muito a sério a tarefa que lhes foi confiada.
Mas um deles, o que recebeu a menor parcela da tarefa, não levou isso a sério, não administrou bem o que o seu Senhor deixou em suas mãos. E naturalmente, isso nos leva a pensar se nós estamos levando a sério aquilo que Deus, na sua soberania, está deixando nas nossas mãos. Para muito mais além do que pensar no reino, né, na igreja do Senhor. Mas pensar em coisas como família, que Deus nos dá. Trabalho que Deus nos dá. Filhos que Deus nos dá. O corpo que Deus nos dá. Capacidades que Deus nos dá. Dons, talentos que Deus nos confere. Recursos materiais que Deus coloca na nossa mão. O tempo que Deus está nos dando. A igreja que o Senhor está nos dando. Quanta responsabilidade nós temos. Por vezes nós vivemos, convivemos com essas coisas, usufruímos delas, mas a gente não pensa muito que isso são coisas que Deus está nos dando e que nós somos responsáveis por estas coisas. O texto ele aponta para a responsabilidade do servo. Quando a gente fala de responsabilidade, inevitavelmente isso gera preocupação. Por isso que eu queria refletir com você nessa noite aqui, com que um servo de Deus deve se preocupar. Quais são as nossas preocupações, ou deveriam ser as nossas preocupações? A primeira preocupação de um servo de Deus é confiança. Mas não é na gente confiar em Deus, não é isso que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo que nós deveríamos nos preocupar com a confiança que Deus deposita na gente. Porque o texto fala sobre isso. O texto fala que Deus confia a nós algumas coisas. Que Jesus foi e vai voltar. Só que nesse intervalo entre o ir e vir, Ele deixou na nossa mão algumas coisas. Porque Ele confia que nós podemos cuidar. Observe novamente, versículo 14 e 15, diz assim, que o reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que está para fazer uma longa viagem. Diz que ele reuniu seus servos, lhes confiou seu dinheiro, dividindo de forma proporcional a capacidade deles. Aí diz que ao primeiro ele entrega 5, ao segundo entrega 2 e ao último entrega 1. Então foi viajar. Dividiu em porções e separa e dá para cada um conforme a capacidade que o Senhor entendia que cada um deles tinha. A história que Jesus contou nos leva a pensar que tudo que temos faz parte das coisas que Deus confiou às nossas mãos. São tarefas que Deus nos deu. Tarefas que Ele nos confiou. Significa que Jesus, vindo aqui à terra, ele instaura o reino, ele dá o start no reino, ele começa uma igreja, e ele vai embora, e ele delega nas mãos dos seus servos o seu reino, a sua igreja. E diz, olha, eu vou voltar. Então eu confio nas mãos de vocês as minhas coisas. Algumas observações nos ajudam a entender o texto aqui. A primeira delas é que, de uma forma figurada, Jesus quer ensinar que Deus confia que nós somos capazes de realizar algumas coisas. Coisas que Deus poderia fazer. E Deus é plenamente capaz de fazer isso sozinho. Só que Deus, Ele quer a nossa participação nessas coisas. Então, Ele deixa isso às nossas mãos. Ou você duvida que Deus pode salvar o mundo sozinho? Ele pode salvar o mundo sozinho, Ele criou tudo sozinho. Mas Deus decidiu que Ele deixaria isto nas nossas mãos. Então, Ele coloca em nossas mãos. Jesus diz, olha, eu vou viajar, eu vou embora e eu vou voltar. Nesse intervalo do ir e vir, vocês cuidem dessas coisas. São coisas que Deus está confiando nas nossas mãos, coisas que Deus pode fazer, poderia fazer, mas Deus decidiu deixar isso na nossa administração, na nossa gerência. Outra observação importante aqui no texto é assim como os bens continuavam sendo daquele Senhor, o que Deus nos dá continua sendo dele, de Deus. Você e eu, nós somos apenas mordomos, gerentes, cuidadores, administradores
daquilo que Deus nos confiou. Mas Deus não entregou para a gente fazer o que quiser. Ele deixou, mas continua sendo dele. Então tem uma responsabilidade aí na maneira como a gente lida com essas coisas. E uma outra observação importante é que a dimensão da tarefa confiada é proporcional à capacidade. Ou seja, se Deus põe algo na sua mão, é porque Deus entendeu que você tem condições de cuidar disso sem sombra de dúvidas. Porque Deus sabe o que faz. Deus não é doido. Então a questão não será de capacidade, será de negligência, de irresponsabilidade. Mas se Deus deu, é porque você consegue lidar com isso. E por que Deus dá de forma diferente? Porque Deus conhece cada um. Deus sabe de cada um. Então aqui é como se fosse um pai, sabe, um pai que vai fazer uma mudança de um ambiente para outro na casa e tem várias caixas. E ele tem vários filhos. E os filhos têm idades diferentes. Então o pai dá uma caixa pequenininha para aquele, só para participar, né, aquela criança bem pequena, não pode carregar pesos. Mas ele pega uma caixinha pequenininha e põe na mão dele. Aí o outro, que é maiorzinho, ele dá uma caixa com peso médio. E um adolescente, né, fortão, que devora comida todo dia, ele vai lá e põe uma caixa pesada na mão dele. Porque ele sabe que ele pode pegar, ele tem força para isso. Então, um pai distribui para os filhos cargas conforme a capacidade dos filhos, correto? Deus faz a mesma coisa. Então, se Deus colocou coisas nas suas mãos, é porque você é capaz de cuidar dessas coisas. Então, pare de olhar para os seus filhos, por exemplo, como apenas seus filhos. Que a gente vai tomando posse das coisas, né? Não mexe com o meu filho. Se mexer com o meu filho, você vai ver o que eu viro. Mas pare de olhar para os seus filhos como apenas seus filhos. Como se fosse uma conquista sua, um objeto de desejo seu, que você alcançou. Mas passe a olhar como pessoas que Deus confiou nas suas mãos. O Salmo 127:3 diz que os filhos são herança do Senhor. Especialmente os pais, né, de crianças pequenas, eles tendem a achar que os filhos serão sempre crianças. E eu conheço pessoas que já são adultas, os filhos são adultos, que a mãe, o pai, trata como se fosse criança. Porque não percebe que a sua relação eterna com seus filhos não é de eu estou cuidando de criança. Deus colocou nas suas mãos uma pessoa que está crescendo, que a relação eterna com ele, com ela, é de irmãos em Cristo. O mais importante não é se os meus filhos são meus filhos. O mais importante é se eles são os meus irmãos em Cristo. Se eles estão caminhando no mesmo caminho que eu estou. Então pare de olhar para os seus filhos como apenas crianças que você tem que cuidar. E você fica arrancando os cabelos, porque você não sabe mais o que fazer com essas crianças. Mas comece a olhar como pessoas que Deus confiou nas suas mãos para você gerenciar. Pessoas de Deus, que vieram de Deus, herança do Senhor, que está nas suas mãos para você cuidar. Para de olhar para o seu dinheiro como apenas o salário do seu trabalho suado, mas passe a olhar para ele como um recurso que Deus está confiando nas suas mãos. E que você tenha a responsabilidade de gerenciar isso. O apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo 6,17, ele orienta que nós não devemos depositar nossa esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. É Deus que me sustenta. É Deus que provê o recurso para mim. E Ele está confiando nas minhas mãos. O que eu estou fazendo com aquilo que eu ganho todo mês? Aonde eu estou enfiando esse recurso? Será que eu entendo que Deus está me dando isso? Eu tenho responsabilidade de gerenciar o recurso que Deus está me dando? Para de olhar para a igreja como apenas um lugar, ou um grupo de pessoas
do qual você faz parte. Mas comece a olhar como um ministério que Deus confiou nas suas mãos. Um povo para amar. Povo de Deus. Comece a olhar para esse povo como uma oportunidade que Deus me deu de caminhar com pessoas, de crescer com pessoas. E eu tenho que administrar isso, cuidar desse povo, porque Deus confiou isso nas minhas mãos. Deus ele tem confiado nas suas mãos um serviço maravilhoso, que continua sendo dele. Mas ele confia na capacidade que você tem de gerenciar isso. Porque ele deu conforme a sua capacidade. Pode ser um filho, pode ser alguém da sua família para cuidar, pode ser a própria família, pode ser um trabalho, um recurso, um dom, um talento que ele te deu. Mas são coisas de Deus que ele confia nas suas mãos. E nós precisamos nos preocupar com essa confiança que Deus tem. Deus botou algo na minha mão. O que eu estou fazendo com isso? Você está levando isso a sério? São coisas, recursos, condições que Deus nos tem dado, de acordo com a nossa capacidade de gerenciar, e Deus confia que nós vamos cuidar disso até que Jesus volte, até que possamos prestar conta dessas coisas. O servo de Deus, a serva de Deus, precisa se preocupar em corresponder com competência àquilo que Deus a ele ou a ela tem confiado. Essa é uma preocupação. Isso deveria te incomodar todos os dias. Pensar, por que Deus confia? Por que Deus deixou isso na minha mão? Por que Deus me deu esse filho, esse emprego? Essa família, esse casamento? A gente tende a olhar para as coisas como se fossem conquistas nossas. Mas a parábola que Jesus conta nos leva a pensar que tudo que nós temos, Deus está nos dando, nos confiando, para que a gente possa gerenciar isso nesse intervalo, enquanto Jesus foi e vai voltar para nos buscar. Isso deveria ser a ocupação da nossa vida. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo aquilo que tem nas minhas mãos, isso são coisas que Deus está confiando para mim. E eu preciso ser responsável com essa confiança que Deus depositou em mim. Uma outra coisa que um servo de Deus deve se preocupar é com o crescimento dessas coisas. A competência no cuidado daquilo que Deus nos confia não se resume apenas a guardar essas coisas e até utilizar essas coisas, mas em desenvolver. Tem que fazer crescer. Deus deseja que nós possamos desenvolver aquilo que Ele nos dá, não é para simplesmente proteger. Observe o versículo 16 a 18, diz que o servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. Ou seja, ele entendeu que o seu senhor queria aquele dinheiro multiplicado. Ele não quer de volta. Ele quer de volta, mas multiplica isso, porque eu fui viajar, eu dei para você gerenciar, administrar, expandir, gerenciar isso. Tem que aplicar de alguma forma, alguma dose de competência naquilo que Deus nos confia. Versículo 17 diz que o outro fez a mesma coisa. Diz que o servo recebeu 2 talentos, também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Ele poderia se acomodar no fato de que, eu recebi menos que o outro. Mas na proporção, ele desenvolveu aqueles recursos com a mesma excelência do primeiro. Ele dobrou o recurso. A NVT traz uma tradução preciosa que diz, ele se pôs a trabalhar. Uma preocupação do servo de Deus é tomar o que Deus confia a ele e pôr trabalho em cima. É isso que Deus quer. Visando o crescimento, eu preciso fazer crescer isso. Então não basta simplesmente entender que Deus me deu filhos, que Deus me deu uma família, que Deus me deu um casamento. Entender que Deus me deu uma igreja, deu ministério, dons e talentos. É preciso entender que Deus deu para que você gerencie. O gerenciamento não é só proteger, cuidar, guardar, esconder. É expandir, é fazer crescer.
E aí vem a avaliação que nós precisamos fazer, né? O quanto o que Deus nos deixou em nossas mãos está crescendo em nossas mãos. Está piorando. Está ficando pior do que quando Deus deu. Mas a história de Jesus chama atenção para o fato de que nem todo servo se preocupa com o crescimento. É dito que o terceiro, a quem recebeu um talento, que a menor fração, diz que ele cavou um buraco no chão e ali ele escondeu o dinheiro do seu senhor, diz lá o versículo 18. O texto nos leva a pensar se nós não estamos fazendo a mesma coisa. Ao invés de se preocupar em crescer, nós estamos abrindo uma cova e escondendo o que Deus deu. Nos esquecendo da responsabilidade, não desenvolvendo, não batalhando, não esforçando, não pondo trabalho em cima. E só deixando a vida correr, o tempo passar. O texto nos chama atenção para isso. É preciso nos preocupar com o crescimento. O que Deus nos dá precisa crescer. Então, se são os filhos, não adianta só dou comida para os filhos, põe na escola, natação, faz Kumon, inglês. É só isso. Mas que tipo de aplicação, de dedicação eu estou dando a esses filhos para que eles possam crescer? Não só meninos e meninas super inteligentes, gênios, mas para que eles também sejam servos, para que eles possam amar a Deus, porque eles vieram de Deus. E eles precisam andar com Deus. Que tipo de trabalho você está colocando em cima deles? Então não é só pegar o dinheiro que eu ganho e pagar as contas, mas é pensar como que eu estou desenvolvendo isso. Estou fazendo multiplicar. Eu consigo ao final do mês olhar e falar, Deus, quanto milagre o Senhor faz com esse recurso que o Senhor me dá. Estou fazendo crescer esse dinheiro, estou realmente administrando bem. Não estou enforcado nas contas, por estar fazendo tanta conta, tanto na fatura do cartão de crédito, tanto cheque especial, e tanta bobagem que eu compro. Quando eu vejo, Deus, o dinheiro não dá, e a gente devolve para Deus pior do que era. E reclama com Deus, Deus, o Senhor está me dando pouco. E Deus está dizendo assim, ué, eu dei para você, era para você administrar bem esse negócio. O problema é a administração, não é querer mais. Tem que fazer crescer. Se é o ministério, se é o talento, se é o dom, o que você faz com isso? Porque tem gente que pensa assim, se é um dom que Deus me deu, vem pronto. Quem disse que vem pronto? Às vezes Deus te deu um dom, uma voz boa para cantar. Mas você canta em casa que é uma beleza. A vizinha comenta, que voz que você tem. Você tem que cantar na sua igreja. Aí você vem ensaiar aqui. Aí o nosso maestro ali, ele fala assim, olha, vou melhorar isso aí. Aí você fica aborrecido e vai embora. Não tem visão. Porque Deus me deu um dom, a vizinha até reconheceu, o mundo reconhece, e a igreja não reconhece. Será que é verdade mesmo? Ou você que não está querendo desenvolver esse dom? Aproveita, agradece, abraça o Mateuzinho, fala, que bom que você está dizendo para mim, está me avaliando, me ajuda, vamos crescer nisso aí. É dom que Deus deu, mas eu posso desenvolver, eu posso crescer, eu posso melhorar isto. Está preocupado com o crescimento de fato? Tudo que Deus confia nas suas mãos, Deus quer que você faça isso crescer, que você expanda, que você melhore. Não é simplesmente deixar o tempo passar, não produzir nada e ficar só ali. Deus me deu o dom, mas ninguém quer reconhecer, ninguém me deixa ensinar na igreja, todo mundo está me tesourando. Mas está desenvolvendo, está buscando, está indo atrás, está sendo humilde, está dizendo para as pessoas, olha, me ajuda, eu sinto que eu tenho esse dom, mas eu quero crescer nisso, eu preciso estudar um pouco mais.
Porque eu quero fazer crescer aquilo que Deus me deu. Deus não te confia qualquer coisa para você guardar simplesmente, para enfiar no buraco. Deus te confia para você governar bem, para você administrar, para você fazer crescer, para desenvolver com responsabilidade. Isso dá trabalho. Por isso que o texto diz, o primeiro foi lá e investiu, o segundo foi lá e pôs trabalho em cima. Que dá trabalho, o reino de Deus dá trabalho. E Deus quer que você se preocupe com isso, se preocupe com o crescimento. Deus está confiando tarefas nas suas mãos. Ele quer que você desenvolva, cresça, aprenda a crescer. E uma terceira preocupação que um servo de Deus tem que ter é com a cobrança. O texto não esconde que Deus exige prestação de contas de tudo aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Quer você goste ou não, quer você concorde ou não. Isso para Deus não faz a menor diferença. Porque ele fala assim, mas eu não concordo com isso. Eu acho que Deus, se Deus deu, Deus não tem que cobrar nada. Né? Se Deus me deu, Ele não tem que ficar me exigindo que eu cresça. Quer você goste ou não, concorde ou não, o fato é que Jesus está dizendo que Deus vai pedir conta do que Ele te deu. E você vai ter que sentar com Ele, resolver isso com Ele. Mas não passar a vida inteira de cara virado, dizendo assim, eu não concordo desse jeito. Um dia você vai ter que sentar frente de Deus e falar assim, e aí, o que você fez? Vai ter que justificar a sua negligência diante de Deus. Deus vai pedir conta da maneira como você administrou aquilo que Ele te deu. Porque isso faz parte da história que Jesus está contando. Tem prestação de contas no final. Tem cobrança no final. Não adianta chegar lá e dizer assim, mas Senhor, o Senhor sabe que aquela igreja me machucou, aquele pastor pisou em mim, aquele rapaz lá não me reconheceu o meu dom. E eu peguei e enfiei tudo no chão mesmo, porque eu não tinha motivação. Eu morava numa cidade pequena, eu não tinha ninguém que investisse em mim. Nada disso. Eu fico imaginando Deus olhando para a tua cara assim, acabou? O que mais? Né? Fale mais, dê mais desculpas. Deus deu, porque previamente Deus é capaz de ver que você pode fazer. Por isso que nada que a gente apresentar diante de Deus, Deus vai aceitar como desculpa. Nada vai resolver. Porque o que Deus faz, conforme a história que Jesus conta aqui, versículo 19, diz que depois de muito tempo, o Senhor voltou de viagem, o chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. É isso que Deus faz. Uma hora Ele volta. Ele pede conta. Não importa quanto tempo passe, mas um dia, Ele vai sentar e vai dizer assim, ó, e aí, vamos conversar? Vamos ver o que você fez com a família que eu te dei, com o casamento que eu te dei, com os recursos que você tinha, com as oportunidades, com o trabalho, o dinheiro, a igreja, os dons, os talentos. O que você fez com isso? E naquele dia diz que vai haver um acerto de contas. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10, ele diz assim, ó, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Aí Paulo diz assim, porém, cada um veja como edifica. E aí no versículo 14, do mesmo capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo diz assim, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Deus vai avaliar todas as obras, toda a administração que nós fizemos daquilo que Ele nos confiou. Ele nos confia para crescer. Não cresceu, Ele quer saber o que aconteceu. O que você fez com aquilo que eu te dei. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, Paulo também escreveu, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O que nós fizemos com a vida que Deus nos deu. Hoje você pode estar resolvido a ser um cristão muito abaixo da média. Porque tem gente que decide isso, né? Fala, não, daqui para frente eu vou ser uma pessoa
Sabe, eu vou vir não vou vir na igreja, nunca vou abandonar a igreja do Senhor. Vim na igreja, eu vou ser uma pessoa frequente na igreja, frequentar o culto, eu não vou faltar no culto, se tiver que faltar no culto eu vou estar online. Mas não conte comigo para nada. Porque eu já me machuquei, já me feri, eu não quero servir mais na igreja. A posição é bonita, parece cautela, parece prudência, parece até saudável. Mas quando a gente olha para as histórias que Jesus contava e para os textos do Novo Testamento, a gente percebe que essa é uma atitude que um crente não deveria tomar. Porque na hora da cobrança, não tem desculpa. Você pode estar resolvido a ser um cristão medíocre, abaixo da média. Você pode estar decidido a viver sem pensar que o que você tem não é seu, é de Deus. Mas em algum momento, você vai ter que prestar contas de tudo isso. Deus vai querer saber o que você fez com aquilo que eu te dei. O restante da história diz que os que cuidaram bem daquilo que lhes fora confiado são recompensados, foram recompensados. E o servo negligente, ele é repreendido e castigado. E por que ele é repreendido e castigado? Porque o texto é claro, a história de Jesus é clara, foi dado conforme a sua capacidade. Se Deus achasse, se o Senhor achasse que aquele servo podia cuidar de 5, teria dado 5. Por que não deu 5? Porque eu sei que a sua capacidade é de cuidar de 1. Aí pegou 1 e enfiou no chão. O que resta para alguém que faz assim? Castigo, repreensão, vai tomar bronca. Curiosamente, o texto deixa entender que aquele servo foi negligente porque realmente não conhecia o seu senhor. Ele fala isso, né? Sabe por que eu escondi? Porque a desculpa dele foi essa. Sabe por que eu escondi? Porque eu sei que o senhor é muito severo, o senhor é muito duro, o senhor tem sérias repreensões para nós. E aí, ele diz assim, então eu escondi, porque assim, vai que eu não trabalho direito, vai que eu não investi direito, eu vou devolver menos ainda para o senhor. Então, ó, vamos olhar para o lado positivo, né, senhor? Eu pelo menos guardei, né? Está aqui o que é teu. Observe a resposta. Versículo 26 e 27, o Senhor, porém, respondeu, servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Você não se espanta quando você vê um texto como esse? Que dá a impressão que naquela época eles tinham todo o senso bancário que nós temos hoje. De investimento, de visão, do que você pegar um valor e fazer o valor crescer. Que a gente fica olhando às vezes para a Bíblia, acha que a Bíblia é tão primitiva, é um povo tão primitivo, mas a história é extremamente inteligente. Ora, você devia ter depositado então, Para que você vai esconder? Enfiar debaixo do colchão, que é a nossa linguagem de hoje, né? Enfiou debaixo do colchão o dinheiro. Põe no banco, criatura, porque pelo menos lá, juros de poupança pelo menos rende um pouquinho. Mas o Senhor o chama de preguiçoso e mau. Agiu mal, agiu com preguiça. E além de no verso 30, esse mau servo ser chamado de servo inútil, a conclusão da história surpreende, porque o versículo 28 e 29 dizem assim, em seguida ordenou, tirem o dinheiro desse servo e deem ao que tem os 10 talentos. Pois ao que tem, mais se lhe dará, será dado, e terá em grande quantia, mas do que não tem, mesmo o que não tem, lhe será tomado. Nos surpreende. Olha o que o Senhor faz e é o que Deus faz. E aí a gente fica mais aborrecido ainda, né? O que Deus tirou de mim? Já tinha pouco. Ele deu para aquele que já tinha muito. Porque essa é a matemática de Deus. Porque se ele deu muito para alguém e essa pessoa administrou bem o muito que foi dado,
e ele deu pouco para alguém, e essa pessoa não foi fiel no pouco lhe foi dado, Deus vai arrancar do que tem pouco, vai dar porque tem mais, porque aquele lá tem capacidade. Ele vai fazer mais ainda. Deus é inteligente, tem visão muito maior do que a nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, pensa, como é que está a sua vida nessa noite? Que tipo de servo a sua vida representa? Você é aquele que tudo que Deus põe na sua mão, você multiplica? Você é aquele que Deus põe na sua mão, você trabalha em cima? Ou você é aquele que Deus põe na sua mão, você arruma desculpa, e vai enfiando, fala, deixa aqui quieto. Mas um dia terá cobrança. Deus quer saber o que você está fazendo com aquilo que eu estou confiando nas suas mãos. Tudo que você tem vem de Deus. Porque Ele que nos confia tarefas conforme a nossa capacidade. Então pensa, eu preciso me preocupar com a confiança que Deus tem. Eu preciso me preocupar com o crescimento. Porque Deus me dá essas coisas para quê? Para que eu possa fazer crescer. E fazendo crescer, quando Ele me cobrar, quando houver cobrança, eu consigo prestar contas disso com tranquilidade. Pensa nisso. Pensa na confiança que Deus tem. Que Ele está colocando nas suas mãos. Qual é a tarefa que Deus tem colocado para você? Não está conseguindo enxergar, não está conseguindo ver? Ora nessa noite. Senhor, me ajuda. Eu preciso entender qual é a minha responsabilidade no reino do Senhor. Pensa que Deus quer que isso cresça? Tem que ter crescimento. E pensa que vai ter uma cobrança. Quer você goste ou não, concorde ou não, vai ter cobrança. E Deus quer que você preste contas daquilo que Ele deu, confiou nas suas mãos. Queria terminar com uma frase do A.W. Tozer, que diz assim: o que você faz com o que Deus lhe dá, revela o que você pensa a respeito de Deus. O que aquele servo fez na história, com o que o Senhor deu a ele, revelou o que ele pensava a respeito daquele senhor. Os dois servos pensavam diferente. Meu senhor confiou as minhas mãos, sou muito grato a ele, eu vou fazer multiplicar aquilo que meu senhor deu, porque quando ele voltar, ele vai ficar feliz, porque ele confiou nas minhas mãos esses recursos. Mas aquele servo preguiçoso, a forma como ele enxergava o senhor dele, é que aquele senhor, ele é muito severo. Ele cobra muito. Eu tenho medo dele. Você percebe o que Jesus quer dizer? Qual é a relação que você tem com Jesus? Se a sua relação for baseada em pavor, em medo, em temor, você sempre vai esconder o seu talento. Agora, se a sua relação for baseada em gratidão, em amor, você vai fazer crescer o seu talento. Porque o que você faz com o que Deus te dá, revela o que você pensa a respeito de Deus. Se você vê Deus como um Deus amoroso, um Deus que está confiando coisas porque Ele ama você e quer que você participe da obra dEle, você vai abraçar isso e vai fazer crescer. Se você vê Deus como só um Deus severo, um Deus frio, calculista, você vai ter pavor de fazer qualquer coisa no reino de Deus. Porque você acha que Deus está ali, ó, com a arma apontada para você, e Ele vai te pegar qualquer hora. Não vamos desperdiçar os dons, as oportunidades, o tempo que o Senhor nos confiou. Vamos sair daqui pensando nesta semana. Vamos dedicar o nosso melhor. Vamos pôr trabalho em cima. O que Deus nos confiou, vamos fazer crescer. E a gente fazendo crescer, quando vier a cobrança, nosso coração vai estar em paz. Porque o que Deus me deu, eu multipliquei. Não fui preguiçoso. Não era um servo inútil. Mas fui um servo útil que trabalhei para que o meu Senhor, quando Ele volta, quando Ele pede contas daquilo, eu apresento aquilo com alegria. Porque o meu Senhor, eu sei quem Ele é. Ele não é só um Deus severo, um Deus que está querendo me pegar.
mas é um Deus amoroso, que está me capacitando e confiando coisas nas minhas mãos. Amém?